Se fecha hoje à tarde aqui no maior estádio do mundo. E olha que a campanha do Vasco não é de entusiasmar. Também não é das mais entusiasmadoras a campanha do Botafogo, especialmente nos últimos jogos. De qualquer maneira, clássico é clássico. E a torcida comparece para esse clássico em preto e branco, mas com todas as cores do futebol brasileiro, pela TVE e pela Rede Brasil de televisão. O repórter Fernando Domingues confirma o time do Vasco da Gama. Boa tarde, Januário. Boa tarde, amigos da TV. O Vasco hoje com o número 1, Acácio, 2, Rauli, 3, Sidney, 4, Jorge Luiz, meia dúzia, Eduardo, 5, França, Luizinho, 8, 11, William, 9, Bismarck. No ataque, 10, Bebeto e a 7 para Sorato. Técnico Antônio Lopes. Detalhe é que dos dois lados tem jogadores dos dois times que já pertenceram ao outro respectivamente. O Vasco da Gama tem Luizinho, que já foi do Botafogo. O Botafogo tem Paulo Roberto, que já foi do Vasco da Gama. Jogadores que já foram do Flamengo estão dos dois lados. O Gica e Renato são ídolos do Botafogo. Bebeto, o ídolo maior do Vasco da Gama, hoje também é um ex-rubro-negro. Nesse momento, abraça-se a Renato no meio do campo. Time do Botafogo. 1, William, 2, Paulo Roberto, 3, André, 4, Hugo de Leon, meia dúzia, Renato Martins. Número 5, Carlos Alberto, 11, Pingo, 8, Carlos Alberto Dias, Valdeir com a 10. No ataque, 7, Renato, 9, Bugica, técnico Valdir Espinosa. Um detalhe, o jogo vai começar e a asa está bem na minha frente. A asa está colocada no meio do campo. Quem apita o jogo? O árbitro é Pedro Carlos Bregalda, o bandeira vermelha, João Batista Byron, e o bandeira amarela, Paulo Sérgio Montenegro. Eles querem botar a asa em algum lugar, mas não sei onde que eles vão colocar. Eles queriam deixar aberta, Januário, durante todo o jogo, para dar sorte para o Botafogo. Agora não sei como é que a Associação de Voo Livre e a Sudeste vão entrar nesse acordo. Neste momento está sendo observado 1 minuto de silêncio antes da bola rolar aqui no Maracanã. E eu peço então para você confirmar o banco de reservas do Vasco da Gama. O Vasco tem o 12, Carlos Germano, 13, Tozin, 14, Cássio, 15, Tiba, Júnior, 16. Já o Fernando Domingues vai informar o minuto de silêncio, homenagem póstuma a quem? E é ainda uma homenagem a Pepe. Vai rolar a bola no Maracanã, porque o que você quer é bola rolando. Você vai ouvir os comentários de Gerson Canhotinha. Tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa Vasco da Gama e Botafogo. Reservas do Botafogo. Fernando, reservas do Botafogo. 12, Zé Carlos, 13, Vanderlei, 14, Sandro, 15, Vivinho, 16, Piquete. 1 minuto de silêncio para PP e também para Vilma Dias, que era filha de um conselheiro do Botafogo, que faleceu hoje. Vilma Dias faleceu no decorrer dessa semana. A artista Vilma Dias, a atriz Vilma Dias, ficou famosa no programa Planeta dos Homens da Rede Globo de televisão. A informação que deram aqui pra mim foi que foi hoje, eu também não tava sabendo. Então, como você falou que foi no meio da semana, confirmado. É a segunda falta do jogo, a segunda falta favorecendo a equipe do Vasco da Gama. Na direita do ataque vascaíno, Rauli para a cobrança. Levantou bola na área. Boa presença do goleiro William. Está entrando agora no time do Botafogo, não como aconteceu na primeira vez, que ele entrou porque não tinha outro. Ele era o terceiro e teve que entrar porque estava todo mundo machucado. Agora ele ganhou do Zé Carlos a posição. Jorge Luiz começa a organizar com França até o William. É o motorzinho do Vasco da Gama, William. Eduardo. William toca de primeiro errado, Carlos Alberto toma. Vai Bebeto, divide e ganha o lance. Luizinho. William. Bismarck. Deu errado na devolução, Bismarck. Lançamento forte demais, está atento o goleiro Acácio do Vasco da Gama.
placar eletrônico que não funcionou no sábado para o jogo Flamengo Internacional. Funciona parcialmente na tarde de hoje aqui no Maracanã. Aí Bebeto pela ponta, vamos acompanhar, chegando contra Renato. Abriu, Rauli, cruzou no meio, André, bateu e o gol! Sorato! Na grande jogada de Bebeto, o cruzamento de Rauli, a falha do André e a pancada de Sorato. A 2 minutos e meio no primeiro tempo. Abre o marcador o Vasco. Sorato sabe que é disso. É disso que o povo gosta. É a bobeira do garoto André, que foi consolado pelo William e também pelo Renato. Ele foi consolado até pelo jogador Sorato e recebeu um amarelo Sorato. Foi comemorar lá fora junto com a torcida do Vasco o primeiro gol, 1-0 Vascão. Ô Gerson, eu ia chamar você os 5 minutos, tenho que chamá-lo agora, 3 minutos, que o Vasco com pressa está na frente ganhando por 1-0. Boa tarde. Muito boa tarde, Januário, boa tarde, amigos. Primeiro, uma boa jogada do Bebeto, um apoio muito bom desse lateral do Vasco, Rauli, e uma falha tremenda do jogador André. Ele estava absolutamente sozinho, estava sozinho. Sorato a 300 quilômetros dele lá atrás, ó. Tinha nada a ver. Ele foi dominar, não sabia se dominava de barriga, de joelho ou com o pé. Amarelo para o Eduardo agora, que pegou o Renato por trás. Essa jogada foi um pouco dura. Resultado, o Sorato arrumou e fez o gol. Tem que prestar atenção o André, né? Uma falha dessa é brincadeira, com 2 minutos e meio de jogo, tomar um gol num clássico e de uma falha, quer dizer, aí coisa fica feia. Olha, o Luizinho arrancava, foi parado na falta pelo Paulo Roberto. Hoje o Luizinho quer fazer tudo o que sabe, olha que ele sabe muito, hein? É o primeiro jogo dele contra o seu ex-clube, o Botafogo, né? Cobrança para Eduardo. William. Paulo Roberto tomou, mas a bola saiu pela linha de lado. O Júlio, o controle. O Vasco da Gama hoje com o França voltando a meio de campo, já que o Zé do Carmo está suspenso e recebeu o 3º cartão amarelo. Jorge Luiz. Limpa o lance. Pela direita, Sidney. Rauli. Bebeto tenta a volta, a falta cometida pelo Pingo. Em cima do Rauli. Sai cartão amarelo para o Carlos Alberto Dias. Mais um amarelinho no jogo, é o 3º, né? Começou rapidinho, o árbitro com muita vontade. Olha que beleza de bola do William para o Eduardo. Subindo pela ponta esquerda, rolou no meio, na dividida, o William ganhou. Cobre bem Carlos Alberto, o goiano. Paulo Roberto, bobeou, perdeu. William. Toca de calcanhar, Bismarck, está na área. Dividiu, Eduardo, tentou passar. Acabou desarmado. Sorato, Luizinho. Bate a bola, uma bomba, derrubou um, hein? Derrubou o jogador Renato, lateral esquerdo Renato. E agora marcada a falta do jogador Sorato. Tá lá um corpo estendido no chão. É Renato Martins, uma bomba, um míssil do Luizinho. Encontrou o peito do jogador Renato. O lateral tá caído. Médico e massagista não precisam entrar em campo, o que diz o Pedro Carlos Bregalda, que aliás, se não tá mais vindo, pelo menos tá correndo bem, tá até aqui, acompanhando bem o jogo. Também 6 minutos jogados. Primeiro tempo, o Vasco da Gama vai ganhando por 1-0. Gol de Sorato, camisa 7. Pingo. André. E o Botafogo já muda. O De Leon vem pro lado direito e o André vai pro lado esquerdo. É para evitar complicações maiores. Olha o Luizinho. Renato Martins. Carlos Alberto Dias. O goiano.
Renato. O Martins cruzou no meio. Eduardo assustou-se. Estava sozinho. Colocou a bola na linha de fundo e escanteio. O Acácio até falou que ele, poxa, não precisava disso, né? Conversou com o Eduardo ali, era minha bola, mas o Eduardo, na dúvida, mandou para corner. Paulo Roberto para a cobrança do escanteio. Levantou no meio, chegou Dias. Passa primeiro Eduardo. Bebeto. William. Limpa o lance. Bebeto. William. Que bonita jogada do Vasco. Vem tocando. Aí o Eduardo. Enfiou bola linda pro Sorato. E Rauli já se mandou, ele tocou pro Bebeto no corredor central, recebeu, chega até Leão. 8 minutos jogados nesse primeiro tempo. Tá bonito o jogo do Vasco, não, Gerson? Tá bonito o jogo do Vasco. O toque de bola do time do Vasco, principalmente no meio do campo, e com o apoio do Eduardo. O Eduardo é um bom jogador. Agora, a facilidade, né? Do meio do campo, a facilidade que dá o meio do campo do Botafogo para o Vasco trabalhar, e essa defesa do Botafogo trocando constantemente André e De Leon e André, daqui a pouco os dois vão bater de frente e os jogadores do Vasco vão entrar ali com a maior facilidade, porque Bebeto é rápido, mais rápido do que o André e do que o De Leon, o Sorato é mais rápido do que os dois e ainda vem chegando o Bismarck. Quer dizer, então é preciso ter um cuidado especial, principalmente com o Bismarck que vem de trás, ou com o William que vem de trás, apoiando os dois homens de frente, Bebeto e Sorato. Agora, a defesa do Botafogo tem que marcar um encostando e outro sobrando, porque se marcar em linha, como ainda há pouco você narrava, meteu no meio dos dois, adeus, hein? Não pega, a defesa do Vasco não pega esses dois garotos não, hein? Agora o Paulo Roberto chegou espanando o Bismarck depois de uma jogada bonita do camisa 9 do Vasco da Gama. Mas o Bismarck hoje é o capitão do Vasco, voltou e voltou com moral. Voltou bem com moral. O Lopes torcia para a renovação desse jogador, que realmente dá um colorido no meio de campo do Vasco. Jorge Luiz, Sidney colocado pela direita. Ele para, olha e acaba voltando para as mãos do goleiro Acácio. Sai jogando rápido, à esquerda, Eduardo. Outra vez com Acácio. Sidney. William já está lá na ponta direita. O motorzinho do Vasco, levanta no meio, Bismarck. Recebeu, virou outra vez com William. Tocou na ponta direita, projetou-se, recebeu, Sorato, cruzou. Espalda, o goleiro coloca pra fora. Uma bomba não foi do Sorato, não, foi do Rauli. Que beleza esse lateral está se mostrando, hein? Apoiando bem, Januário, apoiando pela segunda vez o ataque do Vasco. No primeiro foi o gol, e agora ele dá uma bomba de curva, e o goleiro William, 23 anos, fazendo uma boa defesa. Desloca-se da direita, vem para a esquerda, Rauli para cobrar o escanteio. Autorizado Rauli. Coloca na área, tira a zaga. Vai apanhar a volta, Valdeir. Contra ele vem o William para a cobertura. Já tomou o William. Bismarck. França. Meteu ele de tornozelo aí com o Bebeto. Recebe na ponta, Bebeto. Luizinho e Rauli. Bismarck. Rauli. Vem como ponteiro. Tentou passar, acabou cutucado e desarmado. E o Botafogo hoje, o Espinosa promoveu uma mudança no seu meio de campo. Ele tirou o Juninho por deficiências técnicas e colocou o Carlos Alberto Dias. E até agora essa mudança não deu em nada, né, Gerson? Essa mudança não deu em nada. O Carlos Alberto Dias não pega no meio do campo, deixa o meio do campo com o Carlos Alberto e com o Pingo, Carlos Alberto Santos, né? Cabeça de área.
e o Pingo. O Valdeir está voltando atrasado, portanto 2 jogadores praticamente no meio do campo do Botafogo pegando 4. Eles não vão pegar nunca. Eles não vão pegar nunca. Olha o Jorge Luiz chegando na frente do Renato, jogada bonita do quarto zagueiro, leva falta. O Renato fica de mãos nas cadeiras pensando o que é que eu fiz para Deus. Não gostou da marcação do Bregalda, não. E a movimentação do William, que ainda há pouco, Januário, você disse que ele estava lá pelo lado direito, é exatamente para desnortear a marcação de meio do campo. Ele vem um pouquinho mais atrás, ele vai um pouquinho mais na frente, ele abre de um lado, ele abre de outro, mas ele é quem arma todo o time do Vasco da Gama. Agora, tem que prestar atenção, isso tem que ser marcado por zona. Aonde ele cair, alguém pega. Só que esse alguém não está no meio do campo do Botafogo, porque 2 não vão marcar 4 nunca. E o Botafogo tem praticamente 2 no meio do campo contra 4 no Vasco da Gama. É isso. É a opinião de Gerson Canhotinha. Quando passamos dos 12 minutos do primeiro tempo, Vasco ganhando por 1-0. Botafogo tentando com o Renato pela ponta. Chega a França, dá o carrinho, bota na linha de fundo, escanteio. É o segundo corner contra a equipe do Vasco da Gama. Vai colocar-se outra vez à direita, Paulo Roberto. E na área, Hugo de Leon. Aí ele de costas para você, Paulo Roberto com a camisa 2. Levantou no meio, chega escorando outra vez a escanteio, Eduardo. É o terceiro. A bola saiu, hein? Ah, tinha saído, foi o que determinou a arbitragem, que ela já tinha descrito uma meia parábola. Aí está o goleiro Acácio sozinho no seu vídeo para a devolução no tiro de meta. Procura Bebeto, empurrado pelas costas, valeu o lance. Paulo Roberto, enfia para Renato. Chega Jorge Luiz contra ele e protege. É só tiro de meta em favor do goleiro Acácio. Aí o William trabalhando, buscando o jogo. Sidney. Bismarck. Já perdeu para o Renato Martins, recuperou com falta. Meteu a mão na bola. Cobrança para o Valdeir. Pingo. André. Chega Bebeto, ele envia. Paulo Roberto recebe. Tenta colocar na área. Corou em França e saiu pela linha de lado. Valdeir. Carlos Alberto Dias, cheio de habilidade, rolou Bugica no meio, fez o giro e perdeu. Tem que sair cartão pro Bugica. O árbitro correu para mostrar, mostrou. Cartão amarelo para o Bugica. Deu um pique de luz feio aqui no Maracanã. Sumiu o placar eletrônico que estava funcionando. Quando ultrapassamos 15 minutos do primeiro tempo, o Vasco da Gama ganhando por 1-0. Gol marcado por Sorato, camisa 7. Januário, diga. Queria fazer uma reclamação particular com relação à torcida jovem. Não sei se são todos os componentes, mas muitos torcedores, uns 40 do Botafogo, entraram hoje no ônibus 464, linha 464 Maracanã, enquanto eu estava indo para a TV. Invadiram, não pagaram no ônibus, e quando o motorista queria parar o ônibus para pegar outros passageiros no caminho, eles não deixavam a porta abrir. Quer dizer, ainda consumiram droga dentro do ônibus e jogaram morteiro dentro do ônibus. Quer dizer, um registro que realmente é um troço absurdo, né? Animalesco, né? Mas essa torcida jovem é de que lado? De qual dos times? Botafogo. Torcida jovem do Botafogo faz tudo isso? Puxa fumo dentro do ônibus, não deixa abrir, invade, não paga? Não, e não deixa. E quem quisesse sair tinha que pedir, pelo amor de Deus. É. Depois, quando se fala que tá cheio de marginal nas torcidas, o pessoal reclama, mas olha aí, isso aí é negócio de margina. Quer dizer, agora o motorista fica naquela situação. Se eu paro o ônibus, eles quebram o ônibus. Podem até quebrar o motorista, né?
Deixa eles a pé outra vez. Na altura do Morisco em que eles entraram. Eles deviam estar no clube esperando, né? O escanteio para ser cobrado por Carlos Alberto Dias. É o terceiro para o Botafogo. Levantou fechado. Escurou de cabeça Luizinho. Ela vai sair da linha de lado. Carlos Alberto Dias evita. Valdeir. Devolução no meio para o Renato. Passou bonito pelo Luizinho. Cruzou no meio. Jorge Luiz é quem tira. Sobra do Sorato. William. Enfiou pro Bebeto. Contra ele chega o André. Falta. Cometida pelo André em cima do Bebeto. Aí Luizinho virando o jogo na esquerda, procurando Eduardo. Recebeu Eduardo, vai para cima do Paulo Roberto. França. Luizinho. Olha o Bismarck, capitão do Vasco chegando. Bebeto na ponta, em cima do Renato Martins. Bismarck. Linda virada de jogo na esquerda. Eduardo na boa. Levantou, fechado, subiu o goleiro e errou. Nossa, se vai pra dentro, hein? Que coisa feia, William. A bola fez uma curva, o goleiro foi e não alcançou. O técnico do Botafogo passou as duas mãos na cabeça. Paulo Roberto. Deu na dividida, ganhou Carlos Alberto. Mujica. Valdeir adiantou muito, Edu Acácio. Aí Jorge Luiz. Bem, persistindo esse resultado, ou então se o Vasco ampliar a contagem, o Vasco quebra um tabu. Desde o dia 1º de dezembro de 1988, o Vasco da Gama não vence o Botafogo. Nessa época foi 3-0 o Vasco, 2 gols de Mazinho, 1 de Giovani e o Acácio defendeu o pênalti. Desde 88 que o Vasco não vence, é? É 88, dia 1º de dezembro. Rauli para a reposição do lateral, no prolongamento da grande área, lado direito do ataque do Vasco. Sorato da Mal. Hugo de Leon. Valdeiro Goiano. O gaúcho Paulo Roberto. Renato pedindo. Quem recebe é Pingo. Passou bonito, foi derrubado. Falta do William. O William é o menor jogador em campo. No entanto, é sem dúvida alguma quem mais briga entre os 22 jogadores. Corre, dá carrinho. Comete faltas. Recebe faltas. Olha a bola na área. Renato. Só tiro de meta não. Escanteio. É escanteio. Enquanto isso, tá lá um corpo estendido no chão. É o Sidney. Levou um cascudo do Renato ou foi cabeça com cabeça? Bateu ali um com o outro. Acho que não foi cascudo, não. O Renato vai lá, levanta o Sidney e o médico Alexandre Campelo nem vai precisar entrar. Cabeça dura esse Renato. Paulo Roberto cobra o escanteio, botou no meio, olha a chance. França protegeu a saída do goleiro Acácio. Acesos os refletores do Maracanã. Eduardo sai jogando pela esquerda com França. 20 minutos ultrapassados. Primeiro tempo no Maracanã. Vasco da Gama 1-0, gol de Sorato, camisa 7. Jorge Luiz. França. Coloca pela direita para Rauli. Parte para o apoio, vamos acompanhá-lo. Jogando com William. Fica pedindo na direita. Bebeto lançado, recebeu. A bola bateu no árbitro. Sabe o que acontece? Ele não tem que estar ali. O árbitro não tem que estar ali. Ele tem que vir na diagonal. Perfeito? Ele está plantadinho ali no meio. Mas também pudera, não? Pudera, com aquele corpanzinho ali, que é o quê? E me disseram que ele tinha emagrecido e eu acreditei, rapaz.
É porque ele devia estar pesando muito mais do que isso. Ele emagreceu realmente, mas continua gordo. E aí fica paradinho ali. Ele corre de um pedaço do grande círculo ao outro pedaço. Olha o William colocando em jogo pela direita, Bismarck vem como segura ponteiro, partiu Bebeto pedindo, ele rolou, tá na área, Bebeto recebeu, opa! Pra mim é no cal. Eu também, só que ele estava longe do lance. Eu achei, claro. Eu também achei, porque o Bebeto, daqui da cabine, o Bebeto tocou a bola e depois chegou o zagueiro. Tudo bem. Agora, ele não pode marcar nada. Ele está na intermediária. Ele não tem olho de águia para enxergar lá do outro lado. Não adianta. Ele não corre, ele se arrasta. Aí. Bebeto vai acabar levando o amarelo. E agora discutindo ali, um empurrando o outro. É o jogador Bugica e o jogador número 4, Jorge Luiz. Olha lá, bola na área. E ele não marca nada, tá na cara dele, rapaz. É uma brincadeira aquilo ali. Olha o Valdeir. Opa! Uma entrada dura do Sidney em cima do Valdeir. Ficam lá 2 corpos estendidos no chão. O camisa 3 do Vasco e o 10 do Botafogo. E o Lopes quer entrar em campo. Saiu o cartão amarelo para o Sidney. Agora, anotem, aos 21 minutos o Bregalda não deu um pênalti a favor do Vasco. E a partir dali, o segundo erro já parece claro. Vamos ver até quando ele vai conseguir segurar esse jogo. Mas realmente, como tá, vai ser difícil apitar. Tenta sair jogando o Vasco, o Botafogo já recupera. Uma falta. Falta cometida pelo Sorato. O Luizinho está na frente da bola e levando uma bronca que eu vou te contar. O problema é que agora os ânimos estão exaltados, ó. Amarelinho para... Não, ele ameaçou, mas não puxou agora. O Bismarck. O Bismarck, quer dizer, os ânimos estão exaltados, daqui a pouco ele vai ter que expulsar. Mas ele está inteiramente perdido. O responsável por tudo isso aí é o próprio Bregalda. Aliás, não é o Bregalda, não. O Bregalda não pega o apito e vem pro Maracanã. É quem o escala. Vai expulsar, hein? É quem o escala, o culpado. Olha o tumulto que ele está criando ali. A bola está parada, o jogo parado. Tá certo, ele conta a barreira e acabou o problema. Ou então ele dá o cartão e acabou o problema. Ele quer argumentar, ele quer falar, ele quer discutir. Então o jogador tem que dizer para ele aqui, você está muito gordo para discutir, até para discutir você não pode falar, a gordura impede. Essas quisiras que vem pro futebol, rapaz. Não deu em nada a cobrança de falta do Paulo Roberto. Renato evita a saída de bola pela linha de lado, levanta na grande área. Sobe Cita e cabeceia para o alto. Acácio. ...25 minutos ultrapassados no primeiro tempo. Vasco na cama, 1, Botafogo 0. Gol de Sorato, camisa 7. Bismarck. William. Luizinho está solto na esquerda. França. Eduardo. Luizinho. Opa! Uma entrada violentíssima, extremamente violenta do Paulo Roberto. Isso aí só pode ter alguma coisa encomendada, não é possível. Eu não aceito que seja mera casualidade. Não, ele não é culpado, rapaz. Não pode ser. Não sei até que ponto ele tem amizade com o Emil e companhia, ou se é Emil, ou se é outra pessoa. Mas está ficando muito claro a coisa. E olha, não tenho procuração do Vasco, não tem nada a ver com o Vasco. O Lopes está de cabeça branca ali, ó. Essa bola que vem pro Eduardo, ele já mandou uns 30 recados e o Eduardo não está prestando atenção. A bola, quando ele
domina a bola tem que ser metida no Bebeto, lá na frente, perfeito? Para puxar o contra-ataque. Aí o Bebeto domina essa bola, o Bismarck encosta o William e vem chegando, encosta o Sorato e vem chegando o time do Vasco. Antônio Lopes já mandou 30 recados, tá certo? E o Eduardo ainda não percebeu isso. E os jogadores de meio de campo do Vasco também não perceberam isso. O Bebeto está atraindo a atenção de um zagueiro para ficar o outro zagueiro, tá certo? Com um jogador só do Vasco da Gama. E pau a pau, qualquer um jogador de ataque desse do Vasco contra o De Leon é perigo para a zaga do Botafogo. O William tenta chegar, chega o Eduardo, divide e ganha o lateral. Chega chutando em cima do Paulo Roberto. Reposição, reverte, diz o Bregalda. Lateral, hein? Que coisa, o Paulo Roberto não acerta nem com a mão. Bismarck. Toca no meio com França. À frente, Sorato. Entra rasgando, comete faltas, mas não marca nada. É o Lopes na loucura, juntamente com o Eurico Miranda. Olha o contra-ataque. Bola levantada errada. O Botafogo não está sabendo aproveitar a colher de chá que o Bregalda está dando. Ele está ajudando, ele está fazendo tudo possível. Ele só não pode fazer gol. Mas o resto ele está fazendo e o Botafogo não aproveita. Agora nesse cruzamento que eu fui ver o Carlos Alberto Dias em campo, hein, que ele estava sumido. William. Bebeto. Tentou passar, voltou com o Bismarck. Chega o Pingo chutando para o lado. Coloca em lateral, favorecendo a equipe do Vasco da Gama, que vai ganhando por 1-0. O marcado por Sorato, camisa 7. Bismarck. Alta. Jorge Luiz. Eduardo solto na esquerda. França. Eduardo vai para o apoio, vamos acompanhá-lo. William pediu, já recebeu a bola, o combate virou forte demais na esquerda. Paulo Roberto. Carlos Alberto Goiano. Pingo. 30 minutos ultrapassados, primeiro tempo. Vasco da Gama 1, Botafogo 0. É a TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, liderando as emissoras. A Rede Brasil de televisão, Carlos Alberto lançou no meio. Fugiu com o goleiro, saiu, ele tocou. O que ele marcou? Tá caído o Acácio, hein? Mandou continuar. A bola não saiu. Ela não saiu. Isso não pode, hein? Tem que parar o jogo. Goleiro caído tem que parar o jogo. Mas também o Acácio estava só fazendo onda. Já levantou, tá no jogo. É na cabeça, o problema dele é na testa, hein? Sidney dá um pico para colocar a bola na linha de lado, mas tem falta. Todo mundo cerca o Bregalda, é uma brincadeira. Tomaram conta do Bregalda, o negócio é esse. Tomaram conta do Bregalda. Agora médico e massagista, ele disse que não entra. O massagista entra em campo para atender o Acácio. TV é 15 anos de educação e cultura. O dia a dia do esporte profissional e amador no Brasil e no mundo. Tempo de Esporte, com o garotinho José Carlos Araújo e Paulo Hernandes. De segunda a sexta, 7 e 10 da noite.
Ô, Gerson, agora o Bismarck vai lá, como capitão do Vasco, e conversa com o Bregaldo. Deve estar dizendo para ele, pô, primeiro, professor, tem que fazer uma físicazinha para diminuir a barriga. Correr na diagonal, tal, e se aprende. E o Acácio vai saindo de campo, não pode mais. Pois é, normalmente, sabe o que acontece? Normalmente, numa disputa dessa de bola, como aconteceu com a Acácio e o Bugico, que o goleiro fica caído, normalmente o árbitro para a jogada, porque às vezes é uma coisa séria. Porque o goleiro, normalmente, nessas saídas... Não digo... Tanto é sério que está sendo substituído. Exatamente, não digo em outras jogadas de cruzamento, mas esse tipo de jogada... Acácio não pode nem falar, tá tonto, e o médico Alexandre Campelo mandou ele sair por precaução, pode ser até alguma coisa grave interna, né? Ele tá meio estonado. Normalmente ele tem que parar o jogo. Ele vê o goleiro caído, pode ser um negócio sério, né? Porque foi uma disputa dura, não foi violenta, mas foi uma jogada desleal, mas foi uma jogada dura, tá certo? Entre os dois jogadores. E aí chutou a bola pra frente, ele mandou seguir o lance, a bola não saiu, tá certo o Botafogo de querer o jogo, porque o árbitro mandou. Mas normalmente ele tem que parar porque às vezes acontece uma coisa séria. Gerson, oi. Doutor Campelo, contusão no olho e tá com uma dificuldade visual, formou um hematoma no olho e não pode continuar na partida. É isso aí, hematoma no olho, prejudicando a visão do Acácio. Entrou Carlos Germano no Vasco. Olha aí ele dando explicação. Não tem que dar explicação, Bregal. Tem que fazer física. Tem que reaprender a apitar ou então se descompromissar. Eu não acredito que o Bregal tenha desaprendido de apitar. Então eu tenho que dizer que ele está compromissado com alguma coisa. Diga. Técnico Antônio Lopes. Enxergar, tá meio tonto e sem enxergar. Lopes, preocupado com a arbitragem? Não, isso aí é normal, né? Normal. Eu acho que ele tá querendo segurar o jogo, né? Tá dando cartão para um lado e para o outro. Tá normal, acho que... Não falta no Bebeto aqui violenta, né? Poderia ter dado um cartão no Paulo Roberto. Ok. Ele está pedindo substituto e o Carlos Germano está no aquecimento. Eu acho que ele tá frio. Eu não sei, eu acho que ele foi aquecer ou foi colocar a chuteira. Eu tava sem chuteira, hein? Vai lá o Lopes conversar com o Bregalda. Vou acompanhar o Lopes aí. Chega nele, Fernando. Bregalda, já vai! Pegar o Carlos Alberto, cabeça de área. É o William que tem que pegar. O William, ou o Bebeto ou o Sorato. Um dos dois pode. Por favor, vai ser mais cuidado aqui por esse lado. O William tem que pegar o cabeça de área. É o Carlos Alberto, ou então o Sorato. É o Carlos Alberto, Gerson. Mas o cabeça de área, o William não pode pegar, porque o William é um pouquinho mais para trás. Se botar o William para pegar o cabeça de área, ele vai ter que praticamente entrar no campo do Botafogo e não é negócio. Então, o homem que volta, tá certo? Ou o Sorato, ou o Bebeto, ou o Bismarck, quer dizer, o homem que vem de lá de trás, no caso, se o Botafogo jogar com 4 homens no meio do campo, um desses é o Carlos Alberto. E 4 homens do Vasco da Gama, tá certo? O que vem de frente, completando o 4º homem, perfeito, é que tem que pegar o cabeça de área. É muito mais fácil do que sair um jogador que está fechando o meio do campo e não completando o meio do campo, como o William, para sair para pegar o cabeça de área lá atrás. Ele vai abrir um rombo aqui no setor onde o William está fechando. Não é negócio. Setor esquerdo do Vasco e direito do Botafogo. Volta a bola a rolar no Maracanã. Lá vai Eduardo levando o Vasco. Bateu a bola no jogador do Botafogo. Chega tirando como pode o zagueiro central André. Vai França contra Renato. Renato ganha na dividida. Deixa com Bugica. Tenta no meio. O Luizinho toma. Bismarck. Bebeto pela ponta. Rauli passou pedindo, ele prendeu. Tenta na meia direita, Luizinho. William vira bonito na ponta esquerda. Eduardo, lá vem cruzamento para a área. Cruzou no meio, passou por todo mundo, não acreditou Bismarck. O jogo ficou parado 4 minutos, né? Essa jogada do Eduardo não é uma jogada boa para o Vasco da Gama. Cruzamento. Os homens de área do Botafogo são altos.
O Bebeto é um jogador relativamente baixo e o Sorato também. Cabeceiam bem, mas isso é uma outra coisa. Tem que arranjar uma outra jogada, ou ela vai a meia altura, tá certo? Ou vai rasteira, ou ela vai na entrada, na chegada do William, na meia-lua da grande área, esse cruzamento. Ou vai tocar no Luizinho que vem chegando. É muito mais fácil do que esse cruzamento. O Eduardo já fez 4 cruzamentos, 3 passaram, tá certo? E o 4 ficou na zaga. Quer dizer, então não é por aí. O jogo do Vasco não é por aí. O jogo do Vasco é aquele de entrar pelas laterais, tabelando em cima dos laterais do Botafogo, com a presença dos laterais e dos homens de meio de campo e a presença dos dois homens de frente que são rapidíssimos do Vasco. Olha o Carlos Alberto Dias, chega na área, obstruído na passagem quando entrava na área. 2 toques. Braço esquerdo erguido, mão espalmada, determinando 2 toques. Pedro Carlos Bregalda. Deu 2 toques. Você já reparou uma coisa, Januário? Que o Botafogo tem jogador de meio do campo, o Carlos Alberto Dias, que sabe lançar. O Pingo não sabe, o Pingo só marca. Agora ele tem o Valdeir, o Renato e o Bugico. São 3 homens rapidíssimos. Não aconteceu um lançamento em cima dos jogadores do time do Vasco, da defesa do Vasco. Olha, o Renato levantou no meio, a cabeçada da zaga tirando quando subia o Bugica tentando apanhar. Volta com o Pingo. Levanta errado, Eduardo tira. A sobra do André. À esquerda, Carlos Alberto Goiano. Carlos Alberto empurra da esquerda. Renato Martins, o Renato Gaúcho. Tentou passar, levantou mal. A bola bateu no Cita e saiu para escanteio. É o 5º escanteio para o Botafogo cobrar na ponta esquerda dessa feita. Deslocando-se o camisa 8, Carlos Alberto Dias, para fazer o levantamento. Levantou fechado, saiu de lá Carlos Germano. Quem passou de cabeça foi o Sidney. O Gica na volta de bicicleta. Carlos Germano. Bem pressa o goleiro do Vasco, agora está jogando pela esquerda. Quarto zagueiro Jorge Luiz. Eduardo. Bebeto, de calcanhar com o Eduardo, jogada linda. Vai embora, Eduardo, prendeu, tocou, está impedido o Sorato. Tem que tocar no William, que era a jogada. Exatamente, mas o Sorato também está dormindo ali, ó, atrás dos zagueiros. Ele tem que prestar atenção, sendo uma jogada beleza. Que a defesa do Botafogo estava toda em linha. Pegava fácil, ele mete no William. O William toca, o Eduardo vai lá na cara do gol. Agora o Sorato tem que prestar atenção. Ele está dormindo ali no meio dos zagueiros. 40 minutos ultrapassados no segundo tempo. Renato Martins bate para fora. No primeiro tempo, 40 minutos ultrapassados. Vasco da Gama 1. Gol de Sorato, camisa 7, Botafogo 0. Que é, Gerson? Engraçado, estou vendo aqui o Pingo. Está vindo aqui pelo lado direito. A preocupação dele é pegar um homem de meio do campo, do Vasco da Gama. Muito bem. Aí disseram para ele, olha, não pega ninguém do meio do campo, não. Vê a entrada do Eduardo. Fecha essa passagem aí. Fecha esse pedaço pro Eduardo não entrar. O Eduardo está entrando pelo meio do campo do Botafogo. Os homens de meio do campo do Vasco estão jogando e ele está assistindo a partida, ele está vendo, ele não arranjou ainda um lugar para ele ficar. Se manda o Vasco pela direita, vamos acompanhar a Rauli. Sorato voltou mal. A bem da verdade, o Sorato fez o gol, hein? E de resto, fosse fazer uma alteração aí no time do Vasco, no ataque, sairia o Sorato fácil. É, ele está igualzinho ao Carlos Alberto Dias. Pingo pela direita. Paulo Roberto. Enfiou pro Renato na grande área, forte demais. Carlos Germano atento, chega, tranquiliza. TV 15 anos de educação e cultura. Nesta segunda,
O Navio Fantasma, de Wagner, na concepção do polêmico Gerald Thomas. Aí Carlos Hermano, Ópera Brasil. no seu vídeo. Segundo. Volta de esquerda. Bebeto vai subir. Já recebeu, Bebeto tocou mal. Enfeitou demais. Pior foi o Carlos Alberto. Paulo Roberto volta-se para o domínio. Bingo. Carlos Alberto, o goiano. Bebeto combatendo. Sobra do De Leon. Luizinho tomou com o braço. Cobrança do De Leon. A direita para o Renato. Já chegou Eduardo em cima dele e tomou. Renato ficou sentado e o Eduardo foi com ela. França. Bismarck. Foge da falta. Luizinho. Empurra na ponta direita. Se manda Rauli. Vamos acompanhar o lateral. O Bebeto recebeu na boa. Passou pedindo o Rauli. Ele prendeu. Bateu direto contra o corpo do De Leon. E a volta de Valdeir. A esquerda de Leon se projetando. Volta com Valdeir. Passou, foi derrubado. Opa! Falta dura do França, vai levar cartão amarelo. É o terceiro amarelo de França. Fica fora do próximo jogo do Vasco da Gama contra o São Paulo no próximo fim de semana aqui no Maraca. Eles estão trocando. Entra a França e sai Zé do Carmo. Aí Zé do Carmo toma o terceiro, sai e entra a França. Aí França agora tomou o terceiro, sai e entra Zé do Carmo. Tá tudo bem, tudo em casa. Na esquerda do ataque do Botafogo, Renato Martins, o lateral esquerdo que já foi campeão pelo Fluminense. Toma posição, campeão carioca. E campeão brasileiro pelo Fluminense também. Foi bicampeão carioca. É. Tá ele levantando no meio, Renato Gaúcho subiu a cabeçada, vai apanhar André livre pela direita. Chegou contra ele Bismarck. Boa presença de Bismarck e o juiz marcou falta. Eu acho que não houve não, hein? O Lopes levanta os braços e realmente também eu achei que não foi falta, achei que o André se jogou. Eu achei que o Bismarck entrou na boa, botou o corpo na frente. Acho que o Bandeira já acompanhava o lance correndo no meio do campo. O Bregalda. Uma chance perigosa, o contra-ataque também fica perigoso. Só tem o Renato Martins e o Bebeto aqui no campo do Botafogo. Paulo Roberto na direita cobrando, levantou no meio. Germano pegou, fez pose para as câmeras da TV. Não teve rebote para ninguém. 45 minutos, Gerson, Botafogo e Vasco 1-0. Justo nesse primeiro tempo? Justo o placar. O Botafogo não foi o mesmo time, né, de outros jogos, de outras partidas. O time do Botafogo está meio enrolado no meio do campo, eu diria até totalmente enrolado no meio do campo. O Vasco ganhou o meio do campo. O Vasco tem um ataque muito mais rápido, muito mais positivo do que a defesa se enrolou toda. E com isso, com esses defeitos todos, olha aí. Olha o Vasco chegando, Bismarck bateu, o William pegou, diga. E com esses defeitos todos, o Bugico e o Renato ficaram entregues às baratas aqui na frente. Sem ter com quem jogar, sem ter que receber, quer dizer, como receber a bola. E a bola chutada de qualquer jeito. Não houve um lançamento do meio do campo e o Renato e o Bugica são jogadores rápidos, como o Valdeir. Quer dizer, o Botafogo não trabalhou certo essa bola. E não foi bem distribuído dentro do campo, taticamente falando. E o Vasco não. O Vasco, eu dizia sempre aqui, existem 4 jogadores no meio do campo do Vasco contra 2, às vezes 3 jogadores do Botafogo. Ganhou sempre o meio do campo. A defesa do Vasco um pouco mais tranquila, porque a bola não chega bem trabalhada lá na frente. Vamos acompanhar Luizinho trabalhando no ataque do Botafogo com Bismarck. Agora o William. Eduardo. Chega pingo para o combate, Eduardo toca, o William recebe a bola e o combate do adversário. Foi puxado, a falta anotada contra Carlos Alberto, o goiano. Lá do campo de ataque, a bola volta para a grande área. Termina o primeiro tempo.
1-0 Vasco. 2 Rio de Janeiro nas emissoras da Rede Brasil de televisão. Vamos para o segundo tempo no Maracanã. De Vasco da Gama e Botafogo. Ninguém alterou nada. Então tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Começa o segundo tempo de Vasco da Gama e Botafogo. No primeiro tempo deu Vasco. 1-0, gol marcado por Sorato, camisa 7. Na saída do Botafogo, o Vasco já tomou e vem embora com o William. Sorato, autor do gol. Auli deu uma bola quadrada, hein? William disputa e comete falta. Cobrança rápida. Carlos Alberto Dias, Sorato na briga. Já ganhou. Rauli. Luizinho. Sorato sentiu o ombro, hein? Vai sair de campo Sorato, sentindo o ombro esquerdo. Por falar em jogadores do Vasco contundido, o Acácio foi encaminhado para a clínica de olhos em Botafogo para ser examinado. Parece que ele não estava enxergando direito. Sorato fora do campo com 10 homens. O Vasco vai à luta. Chega Teleon, coloca na linha de lado. E a informação que eu tive com o Carlos Alberto sobre aquela discussão com o Renato no final do primeiro tempo é que o Renato estava reclamando muito dos passes. Não estavam chegando os passes para o Renato. E o Carlos Alberto reclamando que os atacantes não estavam se mexendo para receber o passe em boa condição. Quer dizer, isso é um assunto até para o Gerson, né? É, quem tem razão nesse papo aí, Gerson? Olha, quem tem razão são os dois homens de frente, o Bugico e o Renato. A bola não está chegando lá. Nem quadrada, nem redonda, nem mais ou menos. Não, a bola não está chegando. E isso é responsabilidade do meio do campo. Não é tanto, é também, mas não é tanto do Carlos Alberto Goiano, tá certo? E sim de Carlos Alberto Dias, de Pingo, principalmente desses dois. Porque esses dois é que armam, ou pelo menos eles pensam que armam o time do Botafogo. O outro está mais plantado, o outro é mais defensivo, tá certo? E o Valdeir, que é um complemento de meio do campo, tá certo? E uma chegada na frente para se juntar ao Renato e ao Bugico. Mas a bola, aí, é aí. E agora? Vamos, aí. Ah, já deu quadrada. Não adianta. Olha, o lançamento está impedido, meu irmão. Está impedido. Não reclama porque está impedido. Foi correta a marcação do João Batista Byron. Esse está aí de costas no seu vídeo. Valdeir. Carlos Alberto tenta no meio. França tirou. Voltou o Bebeto para correr. Ele nem corre. Porque ela fica inteirinha para o Teleon. Aí o André. Rauli já tomou do Renato. Bismarck. Luizinho. Bismarck. Luizinho. Rauli. Luizinho, tenta Rauli, chega Teleon. Olha só. Deu um pico pro mato que a bola é de campeonato. Ia se complicando o De Leon. E o Renato agora vem para a esquerda aqui, né? E o França vem acompanhando. O Gica lá na direita. Carlos Alberto, o goiano. Valdeir. Vai bater, rolou no meio. Fica tirando o Sidney. Tá tudo errado isso. Tá tudo errado. O França, que é o cabeça de área, o homem mais plantado, não pode acompanhar o Renato pra ponta esquerda quando o Renato cair pra ponta esquerda. Pelo amor de Deus. Não é que o Rauli tinha ido à frente. O Rauli pode ir até pra China, pra onde ele quiser, mas ele não pode acompanhar, ó. Ele acompanhou. Quem é que ficou no lugar dele? Ninguém? Ele tem que ir lá de novo, olha aí. Olha o Renato bateu, cruzado, ninguém apanhou. Vai Carlos Alberto Dias e apanha. Ao lado da grande área. Paulo Roberto, cruza no meio. O Gica. Carlos Germano. Uma jogada boa do Renato. Ele disse que ia jogar na frente, jogou, ganhou do Sorato no ombro e cruzou, mas não tinha ninguém, né? E o Renato faz sinal para a torcida do Botafogo gritar e tal, mas ela não acredita muito não. A do Vasco é que grita. Tentativa do Botafogo outra vez. Carlos Alberto. Sorato contra ele. Paulo Roberto. Tentativa pro Renato.
Chega no combate o zagueiro Jorge Luiz. Ganha Renato, bota na frente. Jogou, não houve. Perdeu o contato com a bola, Gerson. E se jogou, foi visível. É do Bebeto. Olha a volta perigosa. Luizinho. Muito mais consciente o time do Vasco, me parece, a essa altura, não, Gerson? Mas desde o primeiro tempo. Desde o primeiro tempo, mais consciente, toca mais. É preciso só um pouquinho mais do apoio quando a bola lá pelo lado esquerdo do time do Vasco. O apoio. Não tá não, tá não. Ah, não, vai embora Sorato, o goleiro saiu. Sorato driblou, o goleiro largou. Voltou, Sorato, bateu e o gol! Faz o segundo e o Bandeira erra quando vinha marcar impedimento. Ia marcar o goleiro botando a mão fora da área. Mas até aí, a vantagem foi do Sorato que virou e bateu. Aos 3 minutos cravados do segundo tempo. Sorato faz e o juiz anula. Não, bota no meio. Tá botando no meio. Tá botando no meio, tá valendo sim, Fernando. É, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. O Byron falou com ele. Ô Byron, foi legítimo o gol, Byron? Legal deixar falar. Você não concordou, né, Byron? Ele estava acusando que o goleiro botou a mão fora da área. Ô, Gerson, o Botafogo levou o gol a 2 minutos e meio do primeiro tempo. E leva os 3 do segundo do mesmo Sorato. Exatamente, mas sabe, nós estamos falando isso desde o primeiro tempo, tá certo? Presta atenção, esses dois jogadores de frente, Sorato e Bebeto, são rapidíssimos para o De Leon e para o André. Um tem que encostar e o outro sobrar. Nós não estamos discutindo isso aqui há 300 mil anos? Estamos. Olha aí. Renato tá valendo, cruzou no meio, salva Sidney de cabeça. É o vizinho no aquecimento, hein? A dica, Gerson. Então nós estamos discutindo isso aqui há 300 anos. Resultado. O Sorato ficou nessa jogada, entre o André e o De Leon. Tá certo? Um pouquinho aqui, bem na cara da gente aqui. Um pouquinho antes, não estava em impedimento. Recebeu a bola porque a bola passou pelo De Leon e ele entrou. Como é que vai segurar ele agora? Não dá para segurar. Nós estamos falando isso desde o início. Então presta atenção. Tem 2 para 1, um encosta, o outro sobra. Porque se acontecer isso, tem o outro ainda para se recuperar da jogada. Vai estar impedido. Resultado, o time do Vasco é mais time, é mais bem distribuído dentro do campo, é mais solto, toca mais a bola, tá certo? Tem mais volume de jogo, tem tudo isso. E o Botafogo não tem. O Botafogo é time de uma jogada só. Arruma ali, mete no Renato. Não interessa se ele está marcado por 300 ou por 400. Mete no Renato, acabou o problema. Não é assim, não. Não é assim, não. Olha o Renato chega próximo da área, já perdeu, Luizinho tomou. Opa, entrada dura do Carlos Alberto Dias em cima do Luizinho. O João Batista Byron não quis falar aquela hora com a gente, mas ele falou em off que ele marcou o toque de mão do goleiro fora da área. Ele marcou isso, em off ele quis falar, não quis falar no microfone da TV. Percebi isso, que ele tinha marcado mão do goleiro fora da área, mas o Sorato levou a melhor, fez o gol. Tá certo o Bregaldo aqui, errou tanto, agora acertou. Aí quebra o pau aqui na geral, hein? Eita, quebrou o pau, pegaram um botafoguense de mau jeito ali. Nossa Senhora! E o jogo continua com bola. E prenderam o torcedor aqui também no gramado, hein? Invadiu o gramado. Quem é que invadiu o gramado? Já prenderam. Tá saindo o invasor. Opa, jogada dura em cima do William. Falta do Bujica. Luizinho cobra. Ficou o William sentindo na intermediária do Vasco. Tá mancando, hein? Vai voltar o Botafogo com o Valdeir, perdendo por 2-0.
Aldeir. Ganhou de Rauli na velocidade, cruzou. A cabeçada tirando do Jorge Luiz. Tá valendo o Carlos Alberto Goiano, bateu. Jorge Luiz outra vez. Vai Bebeto, divide. Renato ganha, Bebeto briga. André. Paulo Roberto. Botou na frente, foi puxado pela camisa. Falta. Falta do Bismarck. O Vivinho está aquecendo desde os 3 minutos. Estamos com 8. Quando ele entrar vai estar morto de cansado. Cobrança de Paulo Roberto. À direita do ataque do Botafogo. Levantou no meio Carlos Alberto para as mãos de Carlos Germano. E a torcida do Vasco deita e rola na do Botafogo. Olha o André cabeceando para o alto. Vai Luizinho, Torato no meio. Chega de Leon. Carlos Alberto Dias. Aldeir se mandou pedindo, ele prendeu. Vai Luizinho, derruba. Falta. Ele segurou a camisa do Dias e deu uma banda embaixo. Falta feia, vai entrar o Vivinho. Vamos ver qual será a alteração. Vivinho no lugar de quem? Vai sobrar para o Carlos Alberto Dias. Pingo tenta de longe, então para esse aí, Pingo. E também vou te contar. Não fez rigorosamente nada, né, Zé? Exatamente, olha aqui, ó. Vou dizer uma coisa. Do goleiro ao ponta esquerda, escolhe um. Vai sair o Renato, hein? Isso. Sai o... Renato Martins. Sai e entra o Vivinho, pronto. Vai sair quem? Botar o número 6 ou o número 9? Eu também fiquei na dúvida, hein? É o 6 ou o 9? Olha o Renato cruzou no segundo pau, passa por todo mundo, é falta. Falta do Pingo no Bismarck. Mas o Vasco já levava melhor com o Eduardo. Vai sair o número 6, Renato Martins. Agora vamos ver. Vem o Pingo para a lateral esquerda. O Carlos Alberto Dias passa a trabalhar um pouco mais atrás. É uma mexida muito grande para fazer uma troca só. Vamos ver como se comporta o time do Botafogo com essa alteração. Vivinho. Vivinho, camisa 15. Entrando agora a 10 minutos cravados no segundo tempo. Acho que vem o Dias, hein? Não, é o Pingo que vem para a lateral. É o Pingo, vem para a lateral. Carlos Alberto Dias vem jogar mais atrás um pouco. Enquanto isso, Bebeto vai à luta. Bebeto tocou. Deixar o Bebeto no mano a mano com o André. É um buraco essa defesa. Botafogo está querendo tomar mais um. Carlos Alberto Goiano. Lá na direita, Paulo Roberto. Vivinho já entrou trabalhando, entregou mal. França tomou. William. Eduardo prende contra Carlos Alberto Goiano. Ainda Eduardo. Ganha o lateral, o jogador do Vasco. O Bandeira marcou para o Vasco. O juiz marcou para o Botafogo. Prevaleceu a marcação do Pedro Carlos Bregalda. E o Renato reclama mais uma vez do lançamento do meio-campo do Botafogo. Claro, a bola não chega nele. Olha ele fazendo sinal. Tem que meter por cima do zagueiro, para a velocidade dele. Isso nós estamos falando aqui, vou repetir. Para o Mujica a mesma coisa. Não adianta chamar os dois para tocar, não. Tem que lançar, tem que obrigar ele o jogador, a defesa, no caso, o jogador de defesa, a correr atrás do atacante. Agora a bola não passa, a bola não chega. Olha o Luizinho tentou passar, acabou desarmado. Marcou, o Luizinho puxou o De Leon. Puxada do Luizinho. Tá bem.
Aí o goleiro William. Eduardo tira, vai Bebeto, erra. Carlos Alberto Dias com pingo. Carlos Alberto Goiano. Empurra para a velocidade de Valdeir. Contra ele chega Jorge Luiz no combate. Não saiu não, tá valendo. Carlos Alberto Dias. Bota no meio errado. Tira bem Jorge Luiz. Bebeto. André no desarme. Aí dá um bico pra frente. Fica fácil pro goleiro Carlos Germano. Eduardo. William. Aí começam as jogadas perigosas do Vasco. William chega pelo meio. Tem um caminhão aberto à sua frente. Rolou pro Bebeto. Tocou pro Rauli. Vai cruzar. Botou pelo meio. A cabeçada da zaga tirando. Tá valendo. Um salseiro na defesa do Botafogo. Derrubado Bismarck. Pelo De Leon. Ô, Gerson, o que é isso? É brincadeira isso? Você viu o que o William fez? O William pegou a bola no grande círculo. Ele correu do grande círculo a entrada da meia-lua, quase a meia-lua da grande área, na intermediária. Quer dizer, ele correu mais ou menos uns 20 metros, se eu estou exagerando, ou um pouco mais, sozinho, livre de marcação, e você gritou, vai, olha aí. Bebeto e o gol! Do Marajá, Bebeto compra a falta, o goleiro Williams toma pra dentro, foi buscar, mas não dava mais jeito. Aos 14 minutos, Bebeto faz o terceiro. Se bobear, vira goleada. É disso, Baianinho, é disso que o povo gosta. O pessoal veio reclamar novamente com o João Batista Byron. Veio o Renato bater palmas para o bandeirinha. Chamou de ladrão e falou que ele vê muito, que o Byron vê muito, enxerga muito bem. Continua gritando, o Renato tá doido pra sair. Agora, o que eles marcaram? A bola não entrou? Você que viu aí de cima a visão melhor, Januário? Ah, entrou. O goleiro chegou a bater na rede. Pois é, o que eles queriam nesse lance? Chegou a bater na rede. Ô, Gerson. Olha, eu falava de um lance anterior, rapaz, que eu não vou nem dizer essa falta foi muito bem batida pelo Bebeto. E o goleiro, naturalmente, mal colocado, olha aí. Olha aí, Eduardo chegou, colocou pelo meio, bateu na zaga, voltou. Falta, foi derrubado o Bismarck. Tá lá um corpo estendido no chão, é o capitão camisa 9, Bismarck. Tem que parar, dá uma metralhadora pro André, senão ele não para esse ataque do Vasco. Exatamente, eu vou ainda puxar aquele ataque, tá certo, que você falou do William, que veio pelo meio do campo até a intermediária do Botafogo, sem ninguém atacar. E saiu a jogada daquela boa jogada do cruzamento. Muito bem. Aí depois veio o gol. Agora essa jogada, você vê que a intermediária do time do Botafogo não tem ninguém. Os jogadores do Vasco passeiam por ali. Passeiam. Essa jogada foi uma. Espirrada da defesa, jogada do time do Vasco. Olha o Sorato na trave! Nossa Senhora! É, meu irmão, na trave. Só que o William tocou de ponta de dedo e a bola bateu na trave. Mais um susto para o goleiro William. E a torcida do Botafogo começa a retirar suas faixas. Começa a tomar o caminho de casa. Sai mais cedo do Maracanã. A 16 minutos. Perdendo por 3-0 no segundo tempo. Uma bola na trave, já viu tudo a torcida do Botafogo. E por isso, começa a sair do maior estádio do mundo. Só relembrando, a última vitória do Vasco foi em 88, por 3-0 também sobre o Botafogo. Agora de lá pra cá, 3 anos, um gol por cada ano. E o pau quebra na torcida do Botafogo. Vai ser difícil a polícia segurar ali, hein? Ah, segura-se, eles não são leões, não. São valentes, mas não são tanto. Valente dentro do ônibus, né? Dando ônibus, motorista e trocador, senhoras e tal. Muito fumo na cuca.
Aí eles ficam valentes. Paulo Roberto. França. Bismarck. Bebeto pede na direita, ele prende. Bebeto partiu pedindo, Bismarck colocou no mano a mano, já ganhou do De Leon. Ganhou de mais um que é o Pingo. Deita e rola, Bebeto, rasga no meio. Foi derrubado com falta. Hoje o Bebeto está com a atuação perfeita, hein? Tá como a torcida do Vasco gosta, né? Exatamente. E outra coisa que eu estou achando, o Januário, no time do Botafogo, os jogadores do Botafogo não estão com vontade. Perderam todas as divididas para os jogadores do Vasco, todas. E agora o Bebeto driblou o lateral para o meio e foi fazendo uma fila. Era eu. Tem que parar de uma maneira ou de outra, quer dizer, de uma maneira ou de outra não, mas tem que parar o jogador, tem que combater, tem que chegar. Como é que o jogador do Botafogo não consegue fazer isso com o jogador do Vasco? Porque o jogador do Vasco está em cima, olha aí. Olha aí na cobrança ensaiadinha, não deu nada. TVE, 15 anos de educação e cultura. Segunda a sexta, 3:30 da tarde, informação, dicas, atualidades, opinião, debates, sem censura. Segunda a sexta, 3:30 da tarde. O Marajá tá caçando o caçador, hein? Olha, Bebeto, tocou de primeira no Raulinho, desce bem o lateral. Enfrentou, cruzou, bateu no jogador Hugo de Leon e saiu. Essa modificação que o treinador do Botafogo fez, a saída do Renato e a entrada do Vivinho, ele acabou de arrebentar o meio do campo, porque o Vivinho abriu lá na ponta. O Valdeir não volta, perdeu o Pingo que combatia junto com o Carlos Alberto no meio do campo. E aí? Não estou entendendo mais nada. Quer dizer, aí abriu mais ainda o rombo de meio do campo e o Vasco passeia por ali. E o Vasco, a torcida fazendo a ola. Tá deitando e rolando, Eduardo cobra do corner, levantou na pequena área, o goleiro saiu, deu um tapa. Volta de Luizinho, enfiou na esquerda pro Bebeto, recebeu, cruza no meio, Luizinho na frente pro William, suspendeu, tentou, saiu o William do Botafogo para pegar. É um chocolate que eu vou te contar. 3-0, Papai do Céu é muito bom. Teve uma bola na trave, teve um pênalti não marcado. Agora o Bregalda prejudicou o Botafogo. Uma falta aqui atrás, o Botafogo já na frente. Carlos Alberto Dias. Carlos Alberto Goiano. Mujica. Botou na frente, rolou para quem? O goleiro Carlos Germano. Autor de 2 gols, artilheiro do jogo, Torato buscando. Outra vez Torato. Enfiou pro Bebeto, chega André. Paulo Roberto. Renato. Tocou de calcanhar. Vai Vivinho. Na frente Mujica, tentou tabela. Corte para trás, feito pelo França. Goleiro Carlos Germano. Muito bem o França, hein? No jogo, muito bem, cumprindo muito bem o meio do campo, a sobra do jogador de defesa, ele vem sempre chegando ali, muito bem posicionado o França. 21 minutos ultrapassados. Segundo tempo. 3-0 para o Vasco da Gama. Renato briga, Renato tenta, levou com a mão. Levou com a mão. Eu vi daqui, ora se o juiz mais perto não ia ver. Você acha que era lance para cartão, Gerson? Ele pode levar cartão por causa disso. Claro que pode. O jogo não é com a mão. Tá certo? E aí? E se por qualquer coisa segue o lance? Como é que faz? Igual o Maradona, né, Gerson? Exatamente.
Luizinho, linda jogada do França. William lançou na direita procurando Bebeto. Já recebeu Bebeto. Tenta chegar na área, cruzou a cabeçada na linha de fundo. Bateu a bola no rosto do jogador Sorato. No rosto do garoto Sorato, uma moleza. O Bebeto jogando aqui pelo lado esquerdo em cima do pingo, cruzou com perfeição. O Sorato mandou para fora. Mas o Carlos Alberto vinha por trás e deu um toque nele, tá certo, no Sorato. E aí, ao invés dele cabecear, quer dizer, com aquela certeza, ele ficou sem a certeza da cabeçada por causa do toque por trás. E a bola bateu no rosto dele. Carlos Alberto Dias. Bugica. Vivinho rolou, Bugica, e agora bateu pra fora. No segundo tempo, a 23 minutos e meio, a primeira jogada perigosa de ataque do Botafogo. O Sorato pede gelo para o médico do Vasco por causa daquela bolada no rosto. Ele deu uma narigada na bola, foi isso. Ou levou uma bolada no nariz, como preferirem. O pai Santana rindo à toa, né? Feliz da vida, provocou o Renato a semana toda e vai sair comemorando uma vitória depois de muito tempo sem o Vasco ganhar do Botafogo. Vivinho coloca pelo meio com o Renato, recebeu, girou, vai bater, não pode mais, jogou-se, teve nada. Carlos Alberto na volta, Vivinho levanta no meio, procura Valdeir, sobe na cabeçada, tira a zaga. Eduardo, Luizinho, um gigante Luizinho. Eduardo procura Bebeto, sobe escorando o jogador André. Mais um, tá gritando a torcida do Vasco. Olha aí o Pingo, bota pelo meio, Renato recebeu, fez o giro, Carlos Germano. A saída é pela direita com o Luizinho, domina no peito, bota no chão, as meias já vão arriando no Luizinho. Ele é atacado pelas costas. O árbitro está marcando uma falta contra a equipe do Botafogo. Um incansável Luizinho no jogo, um gigante, como você disse. Acho que é a melhor partida dele com a camisa do Vasco, hein, Januário? É, realmente. É um detalhe importante. 25 minutos ultrapassados. Segundo tempo. Vasco da Gama 3, Botafogo 0. Bola enfiada para o Bebeto na corrida contra Carlos Alberto. É do goleiro William. Já tinha falta, ele cobra rápido. O Renato que volta para buscar. O Bismarck. Saiu? Paulo Roberto, não. O Bismarck está lá na ponta esquerda. Pois é, não estou vendo mais ele participar dessas jogadas do meio do campo como no primeiro tempo. Ele tem que participar, ele não pode ficar largado lá na ponta, não. Esperando só a descida do lateral, não. Tem que chegar para o jogo, ele tem que participar. Ué, o jogo está fácil ali por aquele setor. O Lopes está preparando uma alteração. É o Tozinho 13. Olha o lançamento longo, procurou o Bebeto, chegou o André de cabeça para as mãos do goleiro William. Sabe o que acontece? 3-0 tá fácil, mas o Botafogo ainda respira. O Botafogo ainda concentrou muita gente lá no meio. E da intermediária para dentro da área do Vasco, ele já criou umas 3 ou 4 jogadas. Porque saiu o Bismarck numa dessa, entra o Tozinho. O Vasco caiu um pouco. O Vasco não precisa. O Vasco não precisa de se fechar lá atrás. Agora o Vasco precisa se posicionar. Agora melhora um pouco nesse meio do campo, porque ele relaxou automaticamente. 3-0. Tá aí pela metade do jogo. Tá à vontade tocando. Tá fácil realmente. Não está difícil. Você vê o meio do campo tá todo aberto. Januário, saiu o Sorato. Sorato para a entrada do Tozinho, Sorato sentindo o ombro. Ah, bom, aí tá justificado. Tá sentindo o ombro, tudo bem. Exato. Muitos aplausos para Sorato deixando o campo. E a torcida grita seu nome. 27 minutos.
Sai Sorato, deixa 2 gols. E entra Tozinho. Deve colocar o Bismarck na frente. Já fez sinal. Mandou o Bismarck lá pra frente. Bebeto. Toque de pingo pela linha de lado. É que não altera, aí não altera. Fica o Tozinho um pouco mais plantado, libera um pouco mais o... França. Libera um pouco mais o França e vem com o William, perfeito, não é problema nenhum, e mais o Luizinho. Tá perfeito, não altera em nada, continua a mesma coisa. Só que o Sorato vai, o Bismarck vai um pouquinho mais pra frente. E que lambança fez o Carlos Germano, hein? Olha o cruzamento na área. Jorge Luiz. Valdeir pra fora. Faltou atenção agora a defesa do Vasco, hein? O Germano saiu meio atabalhoado, tentou driblar o Renato, não conseguiu e quase o Valdeir faz o primeiro gol do Fogão. Agora, por que o Jorge Luiz, ao invés de dominar no peito, que ele não sabe fazer essas coisas, por que não devolveu de cabeça a bola lá pro outro lado? Acabou, agora ele quis dominar no peito, a bola espirrou pro Valdeir, mas é simples, eles estão complicando. Se fizer a coisa ao pé da letra, não tem erro. Linda vida do Bismarck em cima do Paulo Roberto, coloca pela esquerda, França vai para o apoio. Mais liberada como previu o Gerson. Volta com Bismarck, no meio William, de perna direita ele vira na ponta. Projeta-se Rauli para fazer o domínio, vai para o bico da grande área. Tenta passar, passou pelo pingo, cruzou, fechado demais nas mãos do goleiro William. André De Leon. Rauli tira. Luizinho. Tozinho. Luizinho. Tozinho. Linda jogada no meio, ficou apertado, complicou-se. Chega o zagueiro central, Sidney. Tira pela linha de lado. 30 minutos ultrapassados. Segundo tempo no Maracanã, Vasco da Gama 3. 1 de Bebeto, dose dupla de Sorato. Botafogo 0. Olha a falha do Carlos Alberto, puxou o William, tem que ter cartão amarelo. O regulamento manda isso, Bregalda. Cartão amarelo para quem puxa propositalmente o adversário. Ele desaprendeu. Rauli. A volta do Carlos Alberto Dias, já perdeu. William evitou a saída da bola. Um gigante, William. É o menor jogador em campo, mas é o maior no toque de classe. Tá aí ele. Levanta beleza, a bola para o França. Ganhou do Paulo Roberto, se recupera, se volta mais atrás na direção de André. Carlos Alberto, o goiano. Valdeir. André. Olha o Vivinho, fugiu bonito, cruzou no meio. Jorge Luiz tirou. Ela saiu na linha de lado. Vivinho. O carrinho Bismarck foi na linha de lado. André. Cruza na área, forte demais, é do Carlos Germano. É a TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Conosco TVE de Porto Alegre, TVU de Natal, TVU de Recife, RTA de Sergipe, TVE da Bahia, TV Pio 12 de Juiz de Fora em Minas Gerais. Olha o Hugo de Leon contra Bebeto. De Leon prevalece no corpo, gira. Foi na quarta zaga, Carlos Alberto, o Santos. André, Vivinho. Aí está Carlos Alberto Dias. Fujica. Tentou a devolução de calcanhar, Luizinho já tomou. Bebeto. Rauli. Bebeto. Ganha o lateral.
bola do Vasco. A bola era do Vasco, visivelmente. Olha a chegada do Bugica, rolou Vivinho, bateu pra fora. Essa bola era do Bebeto na lateral, Gerson. O Bandeira bobeou, ganhou no grito agora o Botafogo. Desculpe discordar, mas a bola bateu por último no pé do Bebeto. Exatamente. Não tive essa impressão, tudo bem. Eu vi daqui. A bola, o Bebeto tocou, a bola bateu no pé do jogador do Botafogo, bateu no pé do Bebeto e saiu. Ah, então tudo bem. Então quem bobeou foi o Bebeto. Aí Carlos Germano devolvendo. Bismarck vai em busca da bola, não encontra. André. Paulo Roberto. Vivinho. Valdeir pro Renato, o goleiro saiu, pegou bonito, largou, tornou a arrecadar Carlos Germano. Muita coragem nos pés de Renato. Lá vem mais Vasco no ataque. Tozinho. Bebeto pediu. Quem recebeu foi Rauli. Bebeto. Rauli. Sozinho contra a zaga do Botafogo. Ele acabou desarmado. Bingo. Olha o Paulo Roberto deitando e rolando, mas entregando errado. Tanto fez que acabou entregando de presente para o adversário. Rasgaram a camisa do Paulo Roberto, hein? Tá rasgada a camisa dele. Pois é, puxaram 300 vezes, mas ele ia levando vantagem. Bebeto. Também o Bismarck tentou tabela com o Bebeto, recebeu o Bebeto bateu, o goleiro espalmou, chega o André. Mas é uma brincadeira a velocidade do Bebeto em cima do De Leon, 10 km de diferença. Exatamente, e a tabela é feita na cara dos jogadores do meio do campo do Botafogo e ninguém diz nada. 2-4. Esses dois fazem a tabela e entram na área e os 4 ficam olhando. Quer dizer, é um negócio de dar dó, não? É de chorar o negócio. E o Vasco, olha, o Vasco tá brincando, hein? O Vasco, se apertasse o jogo, como apertou até o terceiro gol, isso aí dava uma enxurrada, hein? Olha o Jorge Luiz, joga sério, tá de bico e coloca pela linha de lado. 35 minutos jogados, faltando 10 para terminar. Vasco da Gama 3, Botafogo 0. Valdeir. Tentativa de Renato na grande área. Na hora do cruzamento apareceu Tozinho, colocou a bola na linha de fundo, escanteio. Renato sem pressa, ele mesmo cobra, Pingo recebe. Devolve para o Renato. Levantou no meio, a cabeçada do Jorge Luiz. Tozinho. Bota na frente, sai pela esquerda. Não tem ninguém no ataque, ele prende. Passa Jorge Luiz pedindo, ele coloca. Bismarck. William. Luizinho. Bebeto. Olha quantos toques de calcanhar, beleza. A torcida grita olé. Olha, faltam 9 minutos, hein? William. Já perdeu, tem falta. Falta do Hugo de Leon. E o Carlos Alberto deu um bico na bola. Podia até levar um cartão, mas como já levou o amarelo, teria que ser o vermelho. Então leva um cartão de crédito, ou então cartão de visita. Me telefona depois e tal. TV Canal 2, Rio de Janeiro. Conosco, TVU de Natal, TV Pio 12 de Juiz de Fora, em Minas Gerais. TV Minas em Belo Horizonte. Emissoras educativas de Santa Catarina. Lages, Florianópolis. Olha o Vasco se mandando pela esquerda, chegando no bonito. Eduardo. Tentando Vivinho. Saiu, hein? Acabou o campo.
torcida do Botafogo há muito tempo já está tomando o caminho de casa. O Gica falhou a espingarda do caçador. Ele levanta a bola na direita, Eduardo tira. Luizinho apanha. França recebe. William passa bonito no primeiro. Derrubado pelo segundo. Eu não sei o que é o pior. As jogadas de meio do campo que não acontecem para o ataque do Botafogo ou se Bugica lançando. Eu não sei o que é o pior. É duro, viu, da gente assistir isso. Aí o Vasco toca a bola lá no setor esquerdo. William. França. Tozinho pede na intermediária, ele para, prende, vira na ponta direita. Bonita jogada de Raulinho fazendo a finta. Leva a falta, não cai, ganha na vantagem Bebeto, linda jogada pelo meio. Pode pintar o quarto, tudo de primeira. É agora, seria lindo, uma sinfonia. Bismarck recebeu, fez a finta, cruzou no meio, Carlos Alberto tirou. É rapidez, 4 toques na bola, o time do Vasco envolvendo do Botafogo. Faltou só um cruzamento um pouco melhor do Bismarck. Isso, só que ele distou, o Bismarck distou. É porque ele está muito tempo fora do time, senão ele jogava mais rapidamente. Agora, o drible que o Bebeto deu no De Leon aqui de corpo, olha aí. Olha a chegada, Carlos Hermano já pegou, diga. O drible que o Bebeto deu aqui na cara da gente do De Leon, tá certo? Teve torcedor que ficou com o olho torcido. Acompanhando a jogada, ficou verde. E foi um drible sensacional. Aí o toque, Bismarck vem trocar figurinhas aqui na direita. Nossa senhora, entrou Tesoura. com tudo o Valdeir. Entrou, pegou na raiz o Bismarck. Tá lá um corpo estendido no chão. É o capitão, camisa 9 do Vasco da Gama, Bismarck. Aí Luizinho pede pro médico do Vasco entrar em campo, parece que é sério, é o tornozelo. Fica cedindo, fica caído. E o Vasco tem a posse de bola. Jorge Luiz toca. Eduardo recebe. Tenta a jogada individual. Tozinho. Aí o Tozinho. Eduardo. 40 minutos ultrapassados. Bola lançada errada. Bebeto não chegaria, por isso parou no meio do caminho. Vasco 3, Botafogo 0. Torcida deita e rola. Olha o Paulo Roberto cruzou. Jorge Luiz, grande partida. Foi na linha de lado. Aí o André. Carlos Alberto Dias. André. Carlos Alberto. Luizinho chega, toma. Veja, Januário. Diga. Com este resultado, o Vasco soma mais 2 pontos, vai para 13 pontos em 13 jogos. O Botafogo continua com 12 pontos em 12 jogos. Próximo jogo do time do Vasco da Gama, como eu já falei, contra o São Paulo no Maracanã, próxima semana. E o Botafogo pega o Palmeiras domingo no Caio Martins. Quer dizer, o Botafogo é o último dos cariocas. Passou a ser o último. Fluminense o primeiro, depois vem Vasco e Flamengo e por último o Botafogo. É isso aí, Fluminense 14 pontos, Flamengo e Vasco 13 e o Botafogo com apenas 12 pontos. E o Botafogo joga no Maracanã e tem uma tabela 3 aí. Olha o Luizinho, fez embaixadinhas, carregou, vai chegar na grande área, entregou para o Eduardo. Arma o cruzamento, não pode mais, toca de calcanhar. Está de presente para o Carlos Alberto Dias. Vivinho. Vivinho vira o jogo, bate a bola em Eduardo. Tá tudo parado, não tá valendo mais nada. Aí o Renato.
Tenta a jogada individual, Renato, rolou no meio, Carlos Alberto Dias, Sidney. Ele quem chega e sai com ela. 43. Bismarck. Bebeto cometendo falta em cima do jogador Vivinho. Paulo Roberto. Na hora do cruzamento aparece Luizinho para o desarme. Bota no chão, enfrenta Renato. Passa bonito, passa por mais um. Outra finta do Luizinho. Toca de calcanhar. Maravilhosa jogada do garoto Luizinho. A bola empurrada na ponta esquerda. É França. Procura Bebeto no meio. De Leon. Termina o jogo. Deu Vasco. 3-0 em cima do Botafogo. Nenhum segundo de desconto. Aliás, chegou a 44 cravados e ele acabou o jogo. Mas valeu, Gerson. Foi justo? Valeu, foi justo. O time do Vasco jogou muito melhor nesse segundo tempo, mais à vontade. A troca que o Botafogo fez foi uma troca infeliz. Abriu mais ainda o meio do campo para o Vasco continuar passeando nesse meio do campo.